Sabe uma coisa que eu queria entender, então, Adriano? Ah, antigamente, então, até a última atualização foi 2015, 2015, certo? isso. 2015. E não englobava instituições de pagamentos especificamente. Isso. Então, o módulo de repasse foi criado agora, eu já posso te explicar. Legal. Exato. Porém, por mais que não esteja lá na regra, escrito na regra, as instituições de pagamento já informavam isso para a Receita ou não? Sim, porque são as supervisionadas pelo Banco Central. Entendi. Então, é simplesmente uma atualização do texto, é isso? Sim, sim. Agora, o que foi criado, o que tem de diferente nessa, é o módulo de repasse. Tem o módulo de operações financeiras, tem outro que é para Previdência. Isso já existia na financeira, foi criado um terceiro módulo, que absorveu as informações que eram da Decred e que também cria uma obrigação para as instituições de pagamento, porque você tem participantes no PIX que não são instituições supervisionadas pelo Banco Central. Em ordem de grandeza, 887, é o último número. 900 entidades, você tem 900 CNPJ que são os participantes do PIX, são intermediários, né? Os grandes bancos, sejam bancões, banco de tijolo, banco digital, na verdade todo banco é digital, né? Alguns são mais novos e são mais digitais, digamos assim, na interação com o cliente. Eles já vinham prestando essa informação. Só que como a norma anterior dizia as supervisionadas pelo Banco Central, então você tem aí 100, na verdade 103 participantes desses 900, 887, né? Um de cada 9 está fora dessa supervisão do Banco Central, então ele não estaria obrigado. Legal. Mas se você olhar lá, a maior parte desses 103, 80, 90 dessas entidades, inclusive, são participantes facultativos. Então, são importantes no seu papel, no seu nicho, sim. Mas o grosso das informações não está nelas, né? Então, nesses 900 participantes, você tem aí, acho que em torno de 580 são cooperativas de crédito, bancos são em torno de 60, 70. Isso aí já estava na norma, né? Entendi. Então, é uma atualização muito mais da norma em si, para que não reste dúvida, e para trazer, porque senão se criaria aí algum, sei lá, um paraíso fiscal, uma forma de voar abaixo do radar, entendeu? Legal. E isso poderia ser mal utilizado. E a Receita Federal, o secretário gravou um vídeo, divulgou já 2 ou 3 dias no Instagram, está no Instagram do Ministério da Fazenda, palavras do secretário da Receita Federal, o secretário especial Robson Barreirinhas. A Receita não está preocupada com o autônomo, com o trabalhador, não é isso. Né? Tá. Legal, interessante isso. Desses 103 participantes, Adriano, que você falou que poderiam, de algum jeito, né, eventualmente, lá, pelo que eu entendi da sua fala, eles não são representativos em termos de movimentações financeiras. Né? Mas que instituições são essas? Porque a gente tem os bancos digitais, aí tem os bancos tradicionais, tem as cooperativas de crédito, nessas 900. Desses 103 participantes, que tipos de instituições não estavam sendo supervisionadas ali pelo Banco Central? Tá, eles não estavam e eu acredito que até não estarão. São, assim, nomes pequenos. Eu estou até com a tela aberta aqui, não sei se poderia citar nomes, né? Pode. Mas, então, deixa eu até dar uma... abrir aqui. Pode, a gente já vai ver isso aí. Não, tranquilo. Tá? Mas não são... não tem essa... Não estou dizendo que são empresas irrelevantes, mas no todo, né? Eles não têm esse peso, tá? Então... Fica tranquilo, pode procurar aí tranquilamente. Tá. Mas, Ricardo, então já fica tranquilo, você não vai precisar me pagar mais aí, que eu fico te pagando almoço, tá? Não vou te pegar. O golpe da cara, esqueci a carteira? Exatamente, pode continuar com o seu golpe aí de esquecer uma carteira. Olha, nos anos 90, o golpe do happy hour dos amigos era levar um talão de cheque com 20 canhotinhos, né? Pô, acabou, tô sem folha de cheque. É, né? verdade. Então... Só ficava aquele pequenininho ali no início do talão de cheque, né? Boa. Então, depois a gente vai entrar também na movimentação de pessoa jurídica, porque pelo que eu entendi do Adriano até agora, o foco não é pessoa física, né? Não é o trabalhador autônomo, o pequeno empreendedor aqui no Brasil, né? Então o foco deve ser outras... O cerco deve estar se fechando mais para outros tipos de negócios e empresas, né? Mas você conseguiu pegar aí, Adriano? Sim. Para quem quiser conferir, na página do Banco Central, coloque lá participantes do PIX. Tá? Legal. Então, por exemplo, aqui, como a lista é pública, eu sorteei um nome aqui, Agile Corporation, ela é autorizada pelo Banco Central? Não, ela não sofre supervisão e a participação dela no PIX é facultativa. Né? E ela trabalha com provedor de conta transacional. Então, são intermediários, porque como surgiram inicialmente os bancos digitais, toda conta corrente, inclusive todo contribuinte tem uma conta corrente tributária na Receita Federal, na Secretaria de Fazenda de São Paulo, nas outras secretarias de Fazenda. Né? Então, na verdade, é uma conta contábil. Né? É uma conta contábil, só que é uma conta contábil numa pessoa jurídica, onde o terceiro, né, que está
está tendo esse recurso custodiado, ele tem acesso à sua informação. Na verdade, essa nossa interação com o banco é isso. Então, inicialmente, o Banco Central ele enxergava o movimento daquela entidade, mas ele não tinha acesso detalhado a dessas contas, né? Inclusive, outras soluções, aplicativos, por exemplo, de remessa para o exterior, isso era tudo, não era off the books, era registrado, contabilizado, mas isso não tinha uma transparência para o sistema financeiro. Né? Uhum. Então, o Banco Central não é minha praia, não é minha entidade, mas ele trabalha com essas medidas de precaução, dessa saúde do sistema financeiro. Então, por exemplo, como que eram feitas essas operações? Aliás, ainda são feitas via aplicativo. Então, eu preciso mandar um dinheiro para o meu filho em Israel, por exemplo. Então, eu transfiro o dinheiro na contabilidade do aplicativo, eu enviei o recurso para o meu filho. Na realidade, o que aconteceu, ele pegou um recurso dele que já estava em Israel e transferiu para ele, e vai fazendo essas compensações. Então, inicialmente, essas transações, elas não tinham transparência. Né? Então, por exemplo, num determinado aplicativo, todas as transações estavam numa única conta bancária, numa agência do Mellon Bank, lá, Benin Mellon, lá em Nova York. Uhum. Então, aí em algum momento você fala, não, peraí, esse negócio cresceu demais, vamos criar uma conta para cada um. Então, esse processo da digitalização, ele passou por isso. Então, a norma, ela vai procurando acompanhar a realidade, facilitar o ambiente de negócio e dar essa segurança para todos, né? Para o investidor, para o correntista. Então, da parte da Receita Federal, então nós temos, inclusive, todo um sistema de gerenciamento de risco. Nós trabalhamos com aquela referência à pirâmide da conformidade, que é uma estrutura, um framework proposto pela Receita Federal da Austrália, Administração Tributária Australiana, e que foi recomendado, absorvido pela OCDE, e o Brasil segue também. Né? Legal. Então, primeiro, você tem aquele que vai cumprir... você não precisa falar nada. Ele vai cumprir, ou seja, ele vai fazer a declaração, ele vai recolher seu imposto. Tem aquele que, se você orientar e explicar, ele vai saber que precisa pagar ou como pagar ou as duas coisas. E aí é o uso progressivo da força, entendeu? Uhum. Até chegar à fiscalização. Então, quando você fala em fiscalização, para nós é algo ostensivo, entendeu? Cruzamento de dados é feito o tempo todo. Eu já tive na malha 2 vezes. E auditor da Receita. Por causa da Receita, inclusive. A Receita declarou 2 vezes meu salário. Quando eu saí do Paraná e fui para Brasília, a regional do Ministério da Fazenda no Paraná entregou a DIF e Brasília também. Eu fiquei na malha. Por causa da Receita. Então, assim, não tem... todo mundo passa por isso. O cruzamento de dados, ele alcança todos. Uhum, tá? Legal. Excelente. Sabe uma coisa que eu tava pensando, e você até trouxe um pouquinho antes aqui da gente começar o episódio, porque tem muita gente que fala, tá vendo? Eles querem resolver o problema fiscal do Brasil, de arrecadação, Certo. em cima do trabalhador, em cima da pessoa física, em cima do pequeno empreendedor. E aí você trouxe alguns dados interessantes em termos de arrecadação. Quanto que a Receita arrecada, o quanto que vem da declaração do imposto de renda. Então, até para colocar em perspectiva, vamos partir do pressuposto, né, igual da hipótese, de que, de fato, a Receita esteja fazendo isso para tributar a pessoa física, o pequeno trabalhador, o empreendedor, o autônomo. Quanto que isso significaria em termos de arrecadação, né? Quanto que é arrecadado da pessoa física e tudo mais? Na malha, por meio da malha, aproximadamente 2 bilhões de reais. Ano. Então, assim, o trabalhador, o autônomo, pode ficar tranquilo que, assim, o problema não está aí, né? Aliás, tem um dado muito interessante que choca muitas pessoas. Se você olhar a quantidade de brasileiros que cai na malha em razão do cruzamento de dados, nós somos um país muito honesto. 3% ficam na malha. 97% declaram tudo ok. A pré-preenchida ajuda nisso também. Aliás, a pré-preenchida, inclusive, fez com que o percentual de despesas médicas aumentasse. Porque muita gente cai em malha por alguma omissão de uma das partes, uma falha, né? Na prestação de informação, ela tem que ir lá e comprovar, não, realmente eu tive essa despesa médica. Mas quando a Receita Federal passou a oferecer a declaração pré-preenchida, muita despesa médica que a pessoa esquecia de lançar, porque isso acontece, ela passou a ser deduzida, ela passou a aparecer na declaração. E o declarante deixou de esquecer. Bacana. Então, outra coisa que ninguém sabe. Enfim, não é por meio da malha, não é com a pessoa física que resolve, né? Então, acho que o Adriano trouxe um ponto interessante aqui, ó. Pela malha, né, que é o que as pessoas estão veiculando, agora vão pegar as pessoas na malha fina e vão arrecadar mais. 2 bilhões de reais por ano.
problema fiscal do Brasil, imagino eu, Ricardo, seja muito maior do que esse. Um bocadinho. Pô, bocadinho. dezenas, se não centenas de bilhões de reais por ano a gente está falando. Então, o que o Adriano trouxe aqui é um ponto muito interessante. E uma coisa também que acho que vale a pena a gente discutir, ô Adriano, a gente falou aqui da pessoa física, das movimentações de 5 mil reais. Então, Certo. acho que ficou claro aqui. Ficou claro que o foco não é ir atrás do Pix, que pagou o restaurante, Não. que transferiu para um dos cônjuges poder fazer Isso. frente às despesas de casa. Esse é um ponto também que eu recebi muito, né? Às vezes a pessoa fala o seguinte, olha, eu recebo 20 mil reais por mês, e aí só que eu só trabalho, não tenho tempo para nada, e eu repasso para o meu cônjuge 10 mil reais por mês ali, através do Pix, e a pessoa vai lá e vai pagando todas as despesas, escola do filho e tudo mais. Também isso já era informado para a Receita Federal, essa pessoa não vai ter nenhuma alteração em monitoramento ou possibilidade de cair na malha fina, não. Não vai. Inclusive, a maior parte desses casos, a declaração é feita em conjunto. Né? Assim, só quando é nos casos de alta renda que acaba se optando por fazer a declaração em separado. Então, a declaração já é em conjunto. Né? Antigamente, a família toda usava o CPF do pai. Né? No RG está o CPF do meu pai. Eu não sou tão antigo assim, mas depois eu tirei. Mas hoje, a criança nasce na certidão de nascimento, ela já tem o CPF. Então, é comum. Você pega uma declaração do imposto de renda, tem 3, 4, 5, pode ter 7 CPF ali. Né? Um dos pais, por exemplo. Né? Você pode ter 3 gerações na declaração do imposto de renda. Então, isso tudo é analisado em conjunto. Olha, a Receita não vai começar a monitorar. Esse cruzamento já é feito. Né? O que a gente andou fazendo nesses últimos 20, 30 anos? Né? Então, esses batimentos, eles já são feitos há bastante tempo. Né? Então, assim... E, inclusive, agora, a Receita Federal, no sentido... a quantidade de informação, tem uma atualização? Tem. Aquele número que eu falei, você tem aí 900 participantes do PIC, tem 100 instituições de pagamento, algumas até, inclusive, de participantes facultativos, que agora passam a estar obrigados, porque não estavam abrangidos na norma anterior, por não ser supervisionado do Banco Central. Mas todo esse cruzamento, ele já era feito. Né? Ele já é feito. Então, por exemplo, teve uma movimentação atípica, mas a Receita tem informação da DOI, vendeu um imóvel. Tem informação do Renavan, vendeu um carro. Então, sim, você tem muitas fontes de informação e é através desse cruzamento que se identifica. Né? Então, agora, o que a Receita faria? Olha, detectamos uma irregularidade nessa pirâmide da conformidade. Como a Receita trata o risco? Olha, o secretário disse, outras pessoas, a Receita faz isso para o gerenciamento de risco. Olha, identifiquei uma irregularidade. Será que não... Dá uma olhada aí. Né? Esqueceu de alguma coisa? Então, até chegar ao ponto onde a Receita, inclusive, já manda uma cartinha com o DARF, uma notificação de lançamento, que é a mesma coisa com auto-infração, ou seja, não, o lançamento de um tributo. Isso aí, assim, é um percentual 0, alguma coisa. Né? Então, isso não hoje já não alcança o trabalhador autônomo. A Receita tem o relatório anual de fiscalização, ele é publicado todos os anos. Inclusive, eu queria sugerir que as pessoas pesquisassem o relatório anual de fiscalização e também a área de estudos tributários da Receita, os relatórios do Tax Gap, né? A brecha tributária, aonde que está a evasão? Né? Esses relatórios estão publicados, então a Receita sabe disso. Inclusive, temos até curiosidades. Por exemplo, PIS e COFINS, temos alguns setores econômicos que têm um gap negativo. Eles estão sobretaxados em função da estrutura do nosso sistema tributário. Tá? Enfim, inclusive com a reforma aí está mudando. E eu estou falando do relatório anual de fiscalização. Ele foi publicado em março ou abril do ano passado. Eu, inclusive, divulguei no meu perfil no LinkedIn o relatório. Teve muita visualização, muita gente já não sabia. Embora nos anos anteriores eu já tivesse publicado também. Mas na página 26 do último relatório está lá, em março ou abril, dizendo que a I financeira seria atualizada e que a decreto seria eliminada. Como uma das medidas que a Receita busca para a simplificação das obrigações acessórias, né? Para a simplificação do ambiente de negócio. Legal. Então, isso já estava previsto. Legal. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Então, só para deixar claro aqui, de novo, estou respondendo mandei várias perguntinhas e o pessoal me respondeu. Então, o motorista de Uber ou o autônomo que recebe e faz os seus pagamentos pelo Nubank, pelo PicPay, lá a conta remunerada, por essas outras instituições financeiras de bancos digitais e movimenta acima de 5 mil reais. Se ele não foi tributado no ano anterior, no ano passado, e nada mudar, nenhuma movimentação atípica nesse ano, ele não deve se preocupar também. Não, de forma alguma. Inclusive, né,
com a atualização da norma, com a correção dos limites, porque os limites eram 2 mil para pessoa física e 6 mil para pessoa jurídica, valores lá de 2015. Então, ao elevar o limite mínimo, ou seja, a partir de 5 mil, a partir de 15 mil, a Receita Federal vai recolher menos informação. Ela vai abranger mais CNPJ, especialmente lá o que está no módulo repasse, as instituições de pagamento, participação facultativa, residual, quando a gente olha o todo dos meios de pagamento, tá? Mas ela vai recolher menos informação. Porque antes ela monitorava movimentações financeiras com valores menores. Estava sendo informado 2 mil e 6 mil, exato. Então 2 mil agora pra ainda a pessoa Receita física. falou, pô, 2 mil nem precisa me mandar. Só de 5 mil para 5 cima mil para pessoa física e 15 mil para cima para pessoa jurídica. 15 mil. Então, algumas pessoas até comentaram, poxa, por que não vai atrás do grande? Por que não vai atrás do, enfim, né, do crime organizado, do tráfico da droga, do corrupto, enfim. Olha, a Receita faz isso todo dia, faz isso toda semana. Eu já participei de muitos mandados de busca e apreensão. Prisões, flagrante. Só que, por causa do sigilo fiscal, se não tem um processo penal correndo a priori, ou seja, um trabalho onde está a Receita Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, né? Ministério Público Federal, se não tem a parte penal a priori, ele não pode ser divulgado. Todo mundo tem presunção de inocência, mesmo com mandado de busca e apreensão. Por quê? Porque você está se procurando naquele momento é instrução probatória, né? Você tem que provar as coisas têm que ser provadas. Então, mesmo um mandado de busca e apreensão, eventualmente acompanhado da prisão preventiva ou não, não tem um trânsito em julgado. Você não pode divulgar, né? Então, o que acontece? A Receita gostaria no sentido de, falando por mim, não pela instituição, eu gostaria que a sociedade soubesse o que a gente faz. A Receita Federal apreende 40% da droga desse país. Prende? Apreende 40% da droga. Lógico que quem vai ficar na custódia da droga é o departamento, enfim, da Polícia Judiciária, a Polícia Federal. Então, aparece na nossa estatística e também no outro órgão, porque a Receita não vai armazenar esse tipo de substância. Mas as pessoas não sabem. 25% são as Forças Armadas. Os outros 35% são todas as Forças de Segurança junto. Não estou dizendo que a Receita faz mais ou menos. A Receita pega no navio, pega no container, naturalmente vai pegar uma quantidade grande. As Forças Armadas, a FAB, abate um avião de tráfego. 1/2 tonelada de droga num avião, às vezes mais. Então é natural que a Receita Federal 40% e as Forças Armadas 25%. E também é muito importante que as Forças de Segurança façam, assim, no varejo, pegando quantidades muito menores, mas que estão nesses espalhados de 35%. Então, o trabalho da Receita Federal é focado nisso, né? É nos grandes, mas ele não pode ser divulgado. Por quê? Por causa da presunção de inocência. Da mesma forma, por exemplo, se você pesquisar, tem várias operações recentes. Teve em dezembro, teve em novembro, teve em outubro, teve em setembro, decorrentes de identificação de lavagem de dinheiro. Quando você é identificado a lavagem de dinheiro, através desse cruzamento de informações, então é para isso que a Receita usa. Aí você acha o crime antecedente. Pode ser corrupção, pode ser um assalto a banco, pode ser novo cangaço, pode ser droga, né? Pode ser simplesmente caixa 2, sonegação, né? Então, é para esse tipo de coisa. Né? Interessante, cara. Muito interessante.